Você já deve ter visto algum vídeo falando sobre o quão barato é viver em alguns países na Ásia, como a Indonésia, Tailândia ou até mesmo o Vietnã. Existe uma série de canais brasileiros que já fizeram vídeos sobre isso, como o youtuber Fê Leal, que foi até um dos restaurantes mais caros da Indonésia, e mostrou que podia comer como um rei gastando menos do que gastaria em qualquer restaurante brasileiro do mesmo nível. Existem ainda vídeos como esse do Eliezer, por exemplo, onde ele alugou uma casa em Bali, também na Indonésia, pagando mais barato do que em qualquer apartamento no Brasil do mesmo nível. A fama da Ásia ser um dos destinos mais baratos no geral para se viajar, experimentar do melhor e não sentir no bolso de fato é verdadeira. E isso geralmente se aplica à maioria dos países, caso você fuja um pouco dos mais famosos e maiores centros urbanos como Seul na Coreia ou Tóquio no Japão, que ainda são mais baratas do que destinos europeus e norte-americanos. Existe uma grande quantidade de pontos turísticos muito famosos na Ásia que são verdadeiros paraísos e que são extremamente baratos para se visitar, mas realmente muito baratos, até mesmo para um brasileiro. A Indonésia, que foi mencionada aqui no vídeo, é um bom exemplo disso. Para você ter uma noção, o salário brasileiro vale atualmente mais ou menos 4 milhões de rúpias indonésias, que é a moeda local. Isso é bastante interessante para turistas brasileiros, porque você consegue converter o seu dinheiro na sua moeda e ainda sair em vantagem em relação à moeda do país. O poder de compra do país, nesse caso, é bem vantajoso, e os preços de alimentação, estadia e muito mais é bem mais barato do que em diversos outros lugares do mundo. Um aluguel perto da praia, em uma casa muito legal, pode chegar a custar até menos de R$80 à noite, e isso é um preço realmente incrível. Nós encontramos casas custando R$78 à noite, entregando muita qualidade de vida, com direito à banheira e uma vista incrível, pagando em 5 noites, apenas R$390. E isso não se restringe apenas à Indonésia. A Tailândia é um destino também muito procurado justamente por ser um paraíso natural, a céu aberto, e ainda por cima muito barato. O país conta com uma série de pontos turísticos incríveis, que parecem ter saído de um filme de ficção, deslumbrantes, e que eu vou te mostrar daqui a pouco no segundo motivo. Ainda existem muitos países menos conhecidos, como Laos e o Vietnã, que talvez você conheça pela história. Países que são muito bonitos e que têm uma grande diversidade cultural e natureza muito ampla e cheia de lugares para visitar por preços realmente baratos. O Vietnã é um país bastante caótico de fato, mas é interessante ver como são baratos os custos de vida até mesmo na capital, que geralmente é o lugar mais caro de todos. Em alguns sites, você pode ver o quanto se gasta em média numa viagem no Vietnã, por exemplo, e os custos são realmente muito baratos, isso levando em consideração a capital que é Hanoi, que em tese é o lugar mais caro do país. Apesar de parecer não ser muita coisa, o Vietnã é um país que tem muito a oferecer. Desde as movimentadas ruas de Hanoi até as paisagens deslumbrantes da Baía de Halong, cada lugar tem seu encanto. A comida vietnamita também é uma experiência única, e o melhor de tudo é que os preços nos restaurantes locais são bastante acessíveis. Agora, se olharmos para Laos, encontramos outro tesouro escondido. Este país, com sua atmosfera tranquila e paisagens serenas, atrai viajantes em busca de uma experiência muito diferenciada. Luang Prabang, uma cidade no norte de Laos, é famosa por seus templos e pela beleza do rio Mekong. Os custos de vida em Laos também são relativamente baixos, permitindo que os visitantes aproveitem de toda essa paz sem esvaziar os bolsos. Paraísos naturais. E se tem uma coisa que a Ásia tem de sobra, são destinos turísticos. Aqui não vai faltar para onde ir e nem o que fazer. Os destinos da Ásia são verdadeiros paraísos, atendendo a todos os gostos, desde os entusiastas de anime até aqueles que buscam paz interior longe da sociedade. Cada país oferece uma experiência única, como o Japão com seus tranquilos jardins zen e montanhas majestosas, mas ao mesmo tempo com grandes cidades badaladas cheias de luz e muita cultura pop. Ou como a China, com grandes centros urbanos lindos e altamente tecnológicos, mas ao mesmo tempo diversas áreas rurais e campestres, onde vivem povos mais tradicionais e mais afastados de tantos barulhos das cidades maiores.
Eu não quero dizer nesse vídeo que a Ásia se resume apenas a esses países. Na verdade, a Ásia é extremamente vasta com uma quantidade muito grande deles, como Camboja, Filipinas, Malásia, Mianmar, países do Oriente Médio e muitos outros. Mas seria impossível falar aqui nesse vídeo de todos eles, então vamos nos dedicar a apenas alguns deles. No Japão, o Monte Fuji se ergue majestoso, pintando o horizonte com sua imponência, enquanto os jardins zen, como o famoso Ryuan-ji, oferecem um refúgio de serenidade, convidando os visitantes a contemplar a beleza simples da natureza. Na China, a modernidade de Xangai e Pequim contrasta com as paisagens campestres de Guilin, onde formações naturais das calcárias transformam a região em um espetáculo visual único. Em terras chinesas, o Templo do Céu em Pequim se destaca como um exemplo de arquitetura, remetendo à rica história do país. No Sudeste Asiático, as Filipinas impressionam com praias paradisíacas, como Palawan. O Camboja revela histórias antigas em Angkor Wat, enquanto Bagan, em Mianmar, encanta com seus pagodas, que são templos ou prédios. Eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre paisagens naturais ou artificiais na Ásia, mas só você visitando esses lugares pessoalmente para entender o quão diverso é esse lugar. Pode-se dizer que a Ásia é um dos lugares que você nunca vai ficar sem o que fazer, porque existem muitas opções boas e baratas de turismo que com certeza cabem no seu bolso. O poder de compra. Uma das coisas que também torna a Ásia um dos melhores lugares do mundo para se viver é o poder de compra dos países. Desde os mais pobres até os mais ricos, geralmente as pessoas têm um poder de compra mais justo do que em países como o nosso Brasil. Na Ásia, seu salário realmente vale a pena e dá para comprar muito com pouco. Países como Tailândia e Vietnã oferecem mercados de todos os tipos e cheios de produtos a preços acessíveis, permitindo que você compre uma variedade de itens sem pesar tanto no seu bolso. Desde roupas e artesanatos até iguarias locais, a diversidade de escolhas é muito grande e você com certeza vai adorar essa experiência de comprar sem ser extremamente caro quando se leva em conta os salários locais. Essa diferença é notável quando comparada à realidade brasileira, onde muitas vezes os preços podem ser muito elevados para a realidade do país, onde a maioria das pessoas não tem dinheiro nem para pagar um iFood. O que torna a maioria das coisas mais baratas na Ásia é de fato a grande concorrência entre empresas e a produção local em larga escala. Uma das coisas, por exemplo, que é extremamente barato na Ásia são produtos que envolvem tecnologia. A China é, sem dúvidas, uma das maiores produtoras de tecnologia do mundo, e com ela vêm outros países da Ásia como a Coreia do Sul, onde fica a gigante Samsung, Singapura e muitos outros. Essa grande produção em massa barateia muito o preço dos produtos e torna tudo muito mais acessível para os consumidores finais, tanto que vários mercados, até mesmo online de produtos chineses, como o AliExpress, são extremamente famosos aqui no Brasil. No Brasil, fatores como impostos, logística e importação podem encarecer produtos, limitando a quantidade de itens que se pode adquirir com um orçamento parecido. Por isso que muita gente acaba comprando na China para pagar mais barato. A sensação de poder comprar muito com pouco na Ásia destaca a larga escala de produção eficiente desses países e a variedade de opções disponíveis. Essa experiência é diferente da realidade brasileira, onde você precisa contar melhor as moedas para comprar qualquer coisa e os consumidores muitas vezes precisam fazer escolhas mais criteriosas, como se levam uma coisa ou outra diante dos preços praticados no mercado. O dinheiro nesses países geralmente valem muito menos que o real, e isso pode até fazer parecer que são todos países pobres, mas a verdade é que o câmbio engana muito, e a qualidade de vida da maioria desses países chega a ser superior à do Brasil quando comparadas lado a lado. Salários bons e trabalhos valorizados. No Japão, as pessoas ganham bons salários e seus trabalhos são muito respeitados. Trabalhar lá não só paga bem, mas também é considerado uma parte importante da vida das pessoas, o que faz com que todos se sintam valorizados e motivados. Os japoneses levam muito a sério a ideia de que precisam ser úteis para a sociedade ao seu redor. Então, eles são um povo que trabalha bastante. Então, se você é brasileiro
e vai para o Japão para trabalhar, saiba que você vai ganhar bem, mas vai trabalhar muito também. Os principais empregos procurados pelos estrangeiros geralmente envolvem trabalhos braçais ou manuais, como trabalhos em fábricas. O impressionante é que, diferente do Brasil, esse tipo de trabalho no Japão não é um subemprego, no sentido de ser um emprego pior, mas é um emprego bem digno e que, apesar das grandes cargas horárias, paga muito bem, às vezes até mais do que a maioria dos outros empregos menos trabalhosos. Então existe uma relação de equilíbrio muito boa entre salários. O país enfrenta, sim, alguns problemas em relação a direito dos trabalhadores, mas, no geral, você ainda tem a quem recorrer e trabalhar no Japão é uma experiência muito interessante. E eu mesma conheço várias pessoas que trabalham lá e não querem mais voltar para o Brasil. O mesmo acontece para países como a Coreia do Sul e a China, onde o cenário profissional também é marcado por bons salários e respeito pelos trabalhadores. Na Coreia do Sul, o ambiente de trabalho é altamente competitivo, fruto da busca incessante pela excelência. Os salários são atrativos e refletem o empenho dedicado pelos profissionais sul-coreanos. Além disso, a valorização do trabalho é profundamente enraizada na cultura, onde eles se sentem mais úteis e com propósito de vida. Na China, a ascensão econômica tem criado oportunidades abundantes no mercado de trabalho. As cidades metropolitanas, como Pequim e Xangai, oferecem uma ampla gama de empregos em setores diversos, desde tecnologia até finanças. O crescimento constante da economia chinesa se traduz em salários competitivos e condições de trabalho atraindo profissionais de todo o mundo.